Bom dia, amada igreja, a graça e a paz, os irmãos e as irmãs que se encontram aqui, e que Deus abençoe você que se encontra na sua casa aí nos acompanhando via Facebook Igreja Batista da Esperança. Estamos aqui novamente para compartilhar com os irmãos e irmãs e amigos, convidados, a continuidade da Palavra de Deus, do nosso estudo, do livro Kryptonita, o que é que tem roubado as tuas forças. Na última vez que estivemos aqui, nós estudamos o capítulo 15, a força do pecado, parte 1. Só para resumirmos, naquele estudo, no anterior nós vimos a porta de entrada do pecado, que é a desobediência e a cobiça, é a porta de entrada do pecado. E no estudo anterior nós vimos que o pecado ele tira a força da lei, através da lei é que ele ganha força, e não é qualquer lei, é a própria lei de Deus. De que maneira? É isso que nós vamos concluir no estudo de hoje, O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, nos diz, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Os irmãos estão procurando. Diz assim a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo: o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então nós começamos a partir deste versículo a compreender da onde o pecado tira forças, e nós estávamos tratando justamente desse tema, e nós usamos um exemplo bíblico no Antigo Testamento, que foi nosso começo da explicação, a história de Balaão. E nós vimos como é que o pecado tira força através da lei. Os irmãos se lembram como é que é? Através da desobediência da lei. Você tem conhecimento da lei, você sabe qual que é a vontade de Deus, e mesmo assim você deliberadamente, de forma proposital, escolhe desobedecer à lei. Nesse momento a lei se vira contra você. Desta vez, aquela lei que veio para te doutrinar, para te mostrar o caminho da salvação, ela se torna a sua inimiga e ela se torna a sua condenação. E hoje nós vamos dar continuidade à força do pecado, parte 2, retornando ao nosso estudo, de onde paramos com o profeta Balaão. No capítulo anterior, após receber instrução de Deus de não ir com os primeiros grupos de líderes moabitas e medianitas, Balaão mais uma vez vai até o Senhor com o segundo grupo de representante mais proeminente. Ele já estava esperando por uma resposta diferente. Você já esteve numa situação dessa? Você já soube no seu coração o que Deus estava dizendo, mas foi até Ele em oração mesmo assim, esperando uma mudança de resposta dele? Talvez você tenha coberto o desejo inapropriado, dizendo: deixa eu orar sobre isso, ou deixa eu orar sobre isso mais uma vez. Balaão cobiçava tanto a oferta com a honra daquele rei poderoso, mas não ousou ultrapassar os limites da instrução de Deus. Olha só, então ele sabia qual era a vontade de Deus, ele sabia que a resposta de Deus era não, e já sabia que Deus já tinha ficado irritado com aquela situação, e mesmo assim ele continuou
a persistir na teimosia, na cobiça, na idolatria espiritual. Só que ele foi esperto bastante para saber que não poderia ser abençoado se desobedecesse deliberadamente. Então você pode imaginar a surpresa de Balaão quando Deus disse: levanta-se e vá com ele. Números 22, versículo 22. Abra lá a sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 22 e versículo 22. Só para refrescar a memória do amado irmão e irmã que esteve aqui conosco naquele dia, né? Balaão então tinha recebido a comitiva do rei Balaque, e a comitiva, ela trazia uma proposta para o profeta de Deus, ir com o rei para amaldiçoar Israel. Olha só a proposta indecente. E Balaão sabia, é o povo de Deus, é o povo que Deus ama, é o povo que Deus tem amor, carinho, zelo, e você, ó rei, quer que eu vá lá amaldiçoar esse povo? Você quer que eu peça para o meu Deus amaldiçoar o povo dele? E o rei falou: é isso mesmo que eu quero, te darei muitas riquezas e poder. Olha, fique aqui, eu vou consultar a Deus a respeito disso. Vocês estão entendendo só a loucura, a cobiça, por causa de ouro e de prata? Ele sabia já a resposta e foi lá e perguntou. Então, até nesse momento aqui, os emissários do rei voltaram. Agora ele volta com uma segunda proposta, ainda maior, ainda mais rica. E olha só o que acontece aqui no versículo 22 do capítulo 22 de Números. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Pare por aí. Olha só, Balaão insistiu de novo agora. Falou: ó, eu vou consultar Deus de novo. Ele já sabia a resposta de Deus. Sabe o que Deus falou para ele lá no versículo 21? Pega ali comigo agora, capítulo 22, versículo 20 e 21, para os irmãos entenderem o contexto agora aqui da situação. Números capítulo 22, versículo 20 ao 22. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira do Senhor contra ele. Vocês estão entendendo? Ele insistiu tanto, mas tanto, na teimosia, que Deus falou: vai, você quer ir? Vá. Você quer fazer? Faça. Mas você vai ver que vai te acontecer. Vocês estão entendendo o contexto? É igual aquele pai, aquela mãe que fala para o filho, que fala para a filha: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí o teimoso, a teimosa vai lá e faz. O que o pai faz? Arrebenta. Um pai de verdade é uma mãe de verdade que ama. Pelo menos minha mãe era assim comigo. Ela avisava: não faça isso. O teimoso ia lá e fazia. Rapaz, o pau torava. O cabo de vassoura quebrava na cabeça. Sabe por quê? É ira. A teimosia, ela é tão grande que te leva ao extremo de perder a paciência com aquilo que você ama. E é exatamente isso que tem acontecido com nós hoje em dia. Nós, povo de Deus. Eu não estou falando quem não é povo de Deus, não, porque quem não é povo de Deus já está na garra do diabo, já está na garra do pecado, é escravo do pecado. Eu estou falando daquela pessoa que tem o conhecimento do Senhor Jesus, diz que tem o Senhor Jesus no coração, porém escolhe deliberadamente desobedecer. Balaão havia feito exatamente o que Deus havia lhe falado para fazer, e ele foi. Então Deus ficou irado, com raiva, pois ele simplesmente ter ido. Então o que estava acontecendo? Há uma verdade revelada aqui, que muitos não conhecem e nem entendem. Levou anos de tribulação para que eu descobrisse. E aqui é um relato do autor do livro, e diz assim:
Se nós realmente desejarmos, cobiçarmos alguma coisa, e Deus já comunicou sua vontade sobre essa determinada questão, seja através da palavra ou em oração, mas mesmo assim ainda desejamos, Deus muitas vezes nos dá, mesmo sabendo que não é melhor para nós e que no fim seremos julgados por isso. Vocês estão entendendo? Olha só, Deus sabe que aquilo que você está pedindo, ou que a pessoa está pedindo, não é bom para ele. Deus sabe que se ele atender aquele pedido, se ele permitir que aquilo aconteça, aquilo vai ser prejudicial para a pessoa. Mas a pessoa insiste tanto, que Deus pegue e permite ou concede aquilo lá. É possível isso? É. Eu vou mostrar para vocês em duas passagens bíblicas disto ter acontecido e as suas consequências. A primeira dela, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Você que está em casa nos acompanhando, já esteja com a tua Bíblia na mão para estar acompanhando essa meditação que é de fundamental importância para nossas vidas. Eu vou explicar um pouco o contexto aqui antes que os irmãos acompanhem, né, o acontecido. Até então, naquele momento, Israel não tinha rei. Israel era governado por Deus através de um juiz. Juiz esse, então, no momento, era o próprio profeta Samuel. E o povo cobiçou, desejou no seu coração não ter mais a direção de Deus sobre suas vidas. E agora eles pedem um quê? Um rei. Olha só o que Samuel relata acerca disso. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: eles disseram: veja, você está ficando velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram a outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Vocês entenderam o que estava acontecendo? O povo, de forma deliberada, estava agora pedindo: não queremos mais Deus como rei nosso, queremos um homem igual a nós, queremos um pecador igual a nós como rei, queremos estar sobre a tutela agora de um pecador, não quero mais Deus na minha vida. Vocês estão entendendo quão pesado é? Samuel ficou de boca aberta. Se os filhos de Samuel não eram capazes de governar o povo de Israel, vocês não acham que Deus tinha poder e autoridade suficiente para escolher outro juiz melhor? E continuar no comando? E continuar abençoando? E continuar protegendo o povo? É claro que tinha, certeza absoluta que tinha, mas o povo escolheu: não queremos mais juiz, queremos um rei. Samuel e Deus sabiam que ia ser ruim para o povo. Samuel e Deus sabiam que aquilo ia ser prejudicial para Israel, porque o coração do homem é enganoso. Diz a Bíblia: enganoso é o coração do homem. O homem cobiça, o homem tem inveja, o homem é pecador, ele falha. Deus é perfeito, Deus tem sabedoria,
Deus não tem inveja. E ele avisou: vocês querem um rei? Mas fiquem sabendo, assim que vocês tiverem um rei, as melhores terras de vocês vai ser do rei. Os seus filhos e suas filhas não vão ser mais seus filhos e suas filhas, vão servir ao rei, como cozinheiro, como soldado, como ferreiro, como serviçal. Vocês vão pagar imposto para o rei. Para mim vocês não pagam nada. É isso que vocês querem? E que o rei fizer, vocês vão ter que obedecer, seja bom, seja mal. Mas o povo insistiu. Capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, lá no versículo 19 e 20, olha só a resposta do povo, mesmo Samuel argumentando, explicando que ia ser ruim. Samuel 8, 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações, o nosso rei poderá nos governar, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Muitas vezes Deus dá aquilo que você pede, mesmo sabendo que vai ser mal para você, por causa da sua teimosia, por causa da nossa teimosia, da nossa existência. Não faça isso, não faça isso, eu quero. Então faz. Só que as consequências é com você. O pai e a mãe falam para o filho pequeno, para a filha pequena: filho, não fica no videogame, estude, vá fazer a lição, depois você joga um pouquinho. Não, eu quero jogar, mas vai ser ruim para você. Não, mas eu quero jogar, mas tem que estudar. Não, não quero estudar. Tá bom. Filha, não saca aquele menino, ele não é bom para você. O pastor fala: filha, jovem, procura um servo de Deus para namorar. Não, mas eu amo aquele, eu quero aquele. Não faça isso. A mãe pega e fala para a filha: olha, a mãe tem experiência, eu estou vendo que não vai ser bom para você, você vai sofrer. Não, eu quero. E as coisas acontecem. Aí depois começa a sofrer e fala assim: ah, bem que a senhora disse. Bem nada, já era, já foi. Ou o filho: não faça isso, filho, não faça isso, meu filho, esse caminho é ruim para você, é prejudicial para você. Eu sou homem, eu que mando na minha vida. Por favor, filho, aquele pai carinhoso, né, tentando ser pacífico. Não faça isso. Eu não quero saber, eu vou fazer. Vai lá e faz. Ou bem que meu pai falou. Vocês estão entendendo? Teimosia, né? Cobiça, vaidade, egoísmo. E Deus vai deixando, porque Deus não fez nós escravos, Deus nos fez livre, filhos e filhas, porém livres, livre-arbítrio, você escolhe. Só que aquilo machuca o coração de Deus. E na hora que vem as consequências, aí não adianta orar não. Aí é com você, você fez escolha, você que aguenta a consequência. Esse foi só o primeiro exemplo. Segundo exemplo de teimosia, de pedido errado, de teimosia, de cobiça. Agora nós vamos voltar um pouco mais para trás, quando o povo de Israel saiu do Egito e estava no deserto. De dia tinha uma nuvem que cobria o povo e não deixava o calor do deserto matar aquele povo de calor. Está quente hoje, né? Imagina o povo no deserto e uma coluna, uma nuvem protegendo, fazendo sombra. Moisés ia diante do povo e batia com o seu cajado na rocha, e saía água mineral, geladinha, de graça.
O povo tinha fome e Deus descia o quê? Maná do céu, comidas de anjo, e o povo se alimentava. Deus estava cuidando dele. De noite o deserto é frio. O que Deus fazia? Colocava diante do povo uma coluna de fogo para aquecer o povo, para o povo não ser congelado. Nem de roupa de frio precisava. Olha só a graça de Deus sobre o povo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Com todo esse cuidado, com todo esse carinho, o povo falou assim: não queremos mais o pão do céu, queremos carne. Estamos cansados desta comida ruim. Era melhor ter ficado no Egito comendo pepino, comendo cebola. Eu quero é carne, queremos carne. Mas gente, Deus está mandando o pão do céu. Vocês não precisam plantar, vocês não precisam regar, vocês não precisam fazer. Vocês só precisam se levantar da sua cama e ir lá e colher e comer. Não, mas não quero, eu quero é carne. Eu quero é carne, eu quero é carne. Salmo 78. Salmo 78. Para os irmãos entenderem. O povo queria carne, né? O pão não estava bom. Pão do céu, comida de anjo. Não, esse pão aqui está ruim, né? O pai e a mãe, né? Dá o melhor. Tá bom não. Esse bife aqui está muito ruim. Não quero mais bife não. Já está ruim o bife, né? Olha o povo. Não quero maná não. Salmo 78, 26 e 28. Salmos capítulo 78, do versículo 26 ao versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caísse no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Olha só que maravilha. O povo falou: eu quero carne. Sabe o que Deus fez? Fez chover carne sobre o arraial, como fosse areia do mar. Muita carne. Um rodízio de cordizes. Detalhe: não precisava caçar, era só pegar no ar. Era tantas que você não precisa nem sair do seu lugar. Ó, opa, mais carninha aqui, mais carninha aqui, mais carninha aqui. Agora sim, agora eu estou feliz, agora eu estou contente, agora Deus me obedeceu. Vocês estão entendendo? Olha só a cobiça aonde levou o coração do Israel. Eles não obedeciam mais a Deus, era Deus que obedecia a eles. Eles queriam carne, não queriam carne? Deus mandou carne. Porque o que Deus mandou para eles não estava bom. Correto? Correto. Tá bom, vocês querem carne? Tá, come a carne. Deus mandou a carne. Capítulo 78 ainda. No versículo 26 e 28, Deus mandou a carne. Agora, no versículo 29 e 31, olha só o que aconteceu. Vocês querem carne? Salmo 78, 29 e 31. Olha só. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, ainda não tinham alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Olha só. Eles estavam comendo ainda, tinham comida na boca, começou a cair todo mundo morto. Os mais fortes, os homens mais fortes, mais valentes, Deus matou na hora. Pá! Seus teimosos, vocês querem o quê? Vocês querem a morte. E os mais jovens ficaram doentes, se prostraram. Você sabe o que significava para Israel? Os homens mais valentes, mais fortes morrer, e os mais novos ficar
fraco, a morte, porque os mais velhos e as mulheres não tinham força nem vigor para continuar a caminhada e a lutar. Quem carregava agora a carga para eles? Quem carregava os ouros que tiraram do Egito agora? As mulheres e as crianças? Eles não aguentavam. Sabe que Deus plantou Israel ali? Por causa da teimosia? A morte e a derrota, o fracasso, a ruína. Esse simbolismo aqui é muito forte. A falência de Israel por causa da teimosia. Vocês estão entendendo? A sua teimosia pode te levar à falência, meu irmão. A sua teimosia, minha irmã, pode acabar com o seu casamento. Obedeça a Deus. Menino, menina, a sua teimosia pode te levar à morte. Obedeça seu pai e sua mãe, em nome de Jesus. Que essa mensagem entre no seu coração e crie efeito, um alerta. Essa pandemia que nós estamos vivendo é por causa do pecado, é juízo de Deus. Deus mostrando para a humanidade que Ele é Deus, que quando Ele manda, ninguém, não tem remédio, não tem cura, não tem cientista, não tem nada, mas se Ele quiser, Ele manda a cura amanhã. Pá! Glória a Deus. E se Ele quiser, Ele extermina todos nós, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta você se esconder na sua casa, não adianta você ficar com medo, não adianta você fazer nada. Nós temos relatos de pessoas que estão em casa quietinha, fazendo lá o protocolo, obedecendo, se guardando. Recebe um carteiro em casa, pronto, leva a doença e morre. Está acontecendo assim de montão, todo dia. E as pessoas continuam ainda na teimosia, na desobediência, na ganância. Eu não quero nem saber, eu quero viver, eu quero ir para a praia, eu quero fazer o que eu quero. Problema seu se você vai morrer, eu não vou morrer. Ela não sabe. Sabe aquele egoísmo? Só pensa no meu umbigo, o resto é resto. Misericórdia, irmãos. Essa pandemia veio para mostrar o quão mal nós somos, o quanto o nosso coração é duro, é egoísta, e Deus está passando uma peneira. Graças a Deus que a igreja hoje está um número bom, porque pela flexibilização do decreto, hoje os irmãos mais, como eu posso dizer, mais experientes, puderam retornar. Glória a Deus, seja bem-vindo. Cadê os jovens que não tem comorbidade, que não tem problema, que era para estar sentado aqui louvando a Deus? Estão em casa jogando videogame, estão em casa no WhatsApp, no Facebook, mas não querem buscar a palavra de Deus. Estão perdendo a oportunidade de ser abençoado. Isso aqui me deixa tremendamente triste. Eu já tenho a Deus no meu coração, o meu problema está resolvido, mas não é isso que Deus quer. Deus não quer só resolver o meu problema, Deus quer resolver o seu problema. Deus quer abençoar a sua família, e quer abençoar esse teimoso, essa teimosa que não quer vir aqui, ainda quer abençoar. E nós vamos orar para que Deus te abençoe, para que Deus quebrante seu coração. Você jovem que não está aqui, se você estiver me vendo aí, em nome de Jesus, pare de rebeldia, pare de ganância, pare de teimosia, atenda a voz de Deus. Deus está te chamando, filho, filha, eu te amo, eu tenho algo melhor para você, eu tenho o pão do céu para você, aceite. Eu não vou te obrigar, é você que escolhe. Aceite, eu sei que é melhor para você. Esse caminho que você se encontra é perigoso. Não continue, pare com isso, pare. Deus está clamando no seu coração, meu irmão, minha irmã. Mas a teimosia continua prevalecendo. Vocês viram dois exemplos bíblicos bem fortes de teimosia, de pedido que Deus atendeu, e a consequência foi a morte. E Balaão agora, voltando ao nosso personagem aqui, que deu um norte para nós entendermos que a força do pecado é a lei. Balaão então sabia da vontade de Deus, sabia que Deus não queria que ele fosse junto com o rei Balaque amaldiçoar o povo de Israel, mas sabe o que ele fez? Mesmo assim, ele foi. Números, capítulo 22,
do versículo 22 ao versículo 34. Balaão, profeta do Senhor, conhecia a vontade de Deus, conhecia o querer de Deus, mas a cobiça, a ganância, não cegaram ele de um jeito que ele insistiu. Deus não queria, não vai. Número 22, de 22 ao 34, diz assim, ó. Você em casa já deve ter achado aí, os irmãos aqui. Número 22 diz assim: mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi. Mesmo Deus falado, o que Balaão fez? Foi. Ô teimosia, misericórdia. E o anjo do Senhor, versículo 22, se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montando na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre as vinhas, havendo um muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você, para que você me batesse já 3 vezes? A jumenta falou. Gente, já pensou você que tem um animal de estimação em casa, de repente o cachorro, o seu gato começa a falar com você? Rapaz, eu ia levar um susto. Falei, não é possível. Pelo menos eu, né? Mas sabe o que Balaão fez? Foi porque você zombou de mim. Rapaz, para ele era normal falar com o burro. Esse é doido. Você viu como o cara ficou doido? Ele nem prestou atenção porque ele estava conversando com o jumento. Ele estava tão cego, a cobiça dele era tão grande, ele nem se atentou que ele estava dialogando com a jumenta. E ele continuou falando, ó. A jumenta falou: o que foi que eu fiz com você para você me bater já 3 vezes? E Balaão respondeu a jumenta: foi porque você zombou de mim, e eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta e que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse desviado, eu teria matado você e teria deixado ela com vida. Vocês estão entendendo? O cara estava tão cego na cobiça dele, que ele nem prestou atenção que ele estava falando com um bicho. E todos nós sabemos que animal não fala. Ele falou com a jumenta e estava tudo normal. A cobiça deixa a gente louco e loucas. Meus irmãos, a cobiça, ela é satânica. Ela é a porta de entrada do pecado em nossa vida. Mesmo você conhecendo Jesus,
ela te leva a desobedecer de forma deliberada a lei de Deus. E depois disso feito, vem a morte. E Balaão mesmo assim ainda foi, né? Como é que se diz o outro? Foi assim, ele jogou ali, olha o que ele fala no versículo 34 para o anjo. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei porque não sabia que o Senhor estava nesse caminho para se opor a mim. Agora, se parecer mal aos seus olhos, seguir viagem, eu voltarei. Ó Deus, eu não sabia que o Senhor estava aí, eu não sabia que o Senhor não queria que eu fosse. Mas se o Senhor quiser, eu volto, né? Mas se o Senhor não se importar, eu vou. Olha só como ele foi ainda sagaz, sabe? Mesmo depois de tudo isso acontecendo, ele insistiu e foi. Não teve jeito. Ele sabia a vontade de Deus, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, porém, ele continuou a persistir de forma deliberada contra Deus e contra a sua lei. A força do pecado é a lei, diz o apóstolo Paulo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E não é qualquer lei, é a própria lei de Deus que eu e você conhecemos. Volta um pouquinho para trás em Josué. Abra no livro de Josué, capítulo 13, só para nós encerrarmos aqui. Para trás, não, para frente, né? Josué, capítulo 13, versículo 22. Balaão não teimou com Deus? Balaão não fez prevalecer a sua vontade? E ele não foi com o rei Balaque tentar amaldiçoar Israel, mas não conseguiu? Sim, ele continuou. Depois vocês podem ler nas suas casas. E qual que foi o fim de Balaão? Josué, capítulo 13, versículo 22. Diz assim, Josué 13, 22. Além de outros que foram morar, além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, ou adivinha? Sabe qual foi o fim de Balaão? A morte, por causa da cobiça. Não adianta, irmãos. A Bíblia fala, Deus fala através da Bíblia, não através de mim, através da palavra dele, e te alerta: se você desobedecer, você vai morrer. E mesmo assim tem gente que prefere a morte. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, e que essa palavra tenha entrado no seu e no meu coração, e tenha uma eficácia, que ela se torne agora realidade. Que a partir de agora, se você estava na desobediência, a partir de agora, comece a obedecer em nome de Jesus, para o seu bem e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia e ative o nosso sininho e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.